Você já se perguntou se vale a pena investir tempo e dinheiro em uma faculdade de design? Será que o diploma é essencial ou dá para aprender tudo sozinho? Hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber para tomar essa decisão. Se você ainda não me conhece, meu nome é Isabela Guimarães, eu sou estudante de design e já estou na área trabalhando há quase 5 anos, desde o ano passado, 2024, que eu resolvi entrar na faculdade. Como eu disse, antes de entrar na faculdade eu já trabalhava com design, porém chegou a época de vestibular, eu estava no meu 3º ano, e aí eu pensei se eu ia ou não fazer faculdade e qual faculdade eu deveria fazer. Por muito tempo eu fiquei com medo de entrar na faculdade e acredito que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo também tenham medo. Porque o design é aquela coisa, né, que todo mundo fala que não dá dinheiro, que não vai em lugar nenhum, que é aquela coisinha que todo mundo faz, porém não é bem assim que funciona. Uma mentalidade que eu quero te passar aqui desde o início do vídeo e que foi o que mudou totalmente minha forma de pensar é que independente do que você escolha fazer, tudo depende do seu potencial e da sua vontade de chegar lá. Por quê? Tudo que você vai fazer na vida, você vai precisar se dedicar e ter suas metas e objetivos para conquistar. Então, realmente, não é só fazer a faculdade e esperar que esteja tudo perfeito, sabe? Você precisa ir atrás de tudo. Um dos pontos que pegou muito para mim também foi que eu queria ter uma formação no ensino superior e queria dominar o assunto mesmo. Eu queria ficar fazendo esses cursos que todo mundo faz e muitas vezes as pessoas só ensinam os programas que a gente usa e não ensina realmente o que é o design. Desde que eu entrei na faculdade, eu percebi a diferença gigantesca que tem nisso tudo. Porque a faculdade, ela vai te ensinar as teorias, as técnicas. Então, por que a gente combina a cor tal com a cor tal? Por que a gente usa os elementos alinhados à esquerda? Por que a gente faz isso dessa forma? O que a gente pode fazer para direcionar o olhar de quem tá vendo a nossa peça, o nosso produto. Então, querendo ou não, desde que eu entrei, eu já aprendi várias coisas nesse sentido. Algumas eu até já sabia e outras eu comecei a ver de uma forma diferente, porque você também compartilha experiências com outras pessoas. Então, todos esses ensinamentos me ajudaram a entender o porquê de cada coisa. E a gente sabe que isso é muito importante no design. Nada é por acaso, tudo tem um motivo. E já é uma dica que eu te dou. Por mais que você não faça a faculdade, sempre busque entender o que tem por trás daquilo. Não é só juntar elementos legais e achar que tem que fazer algo bonito. Nem sempre o design é bonito. E essa foi uma das verdades que eu tive que entender quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a perceber o que realmente fazia sentido no design. Porque um dos significados dele, inclusive que um professor meu já falou e fala muitas vezes, é que o design é para fazer sentido. A gente precisa designar as coisas, sabe? A gente desenha e aí a gente faz um desenho que faz sentido para aquele problema, para aquele cliente, um desenho que faça sentido para um produto que precisa solucionar uma demanda de uma pessoa, de um usuário. Então, tudo isso é muito importante você fazendo ou não a faculdade. A faculdade vai te ajudar a ver esses pontos e, querendo ou não, o ensino da faculdade já está pronto. Você precisa ir assistir a aula e se esforçar para poder atrair seus clientes e fazer as coisas por fora dela. Quando você estuda por conta própria, você pode ficar um pouco perdido por onde começar, o que estudar. Você não sabe, assim, se você não tiver alguém para te auxiliar nisso, o que você vai estudar, para onde você vai se direcionar. Então a faculdade ajuda muito nisso. Por mais que possa parecer que é um processo mais lento, que você tem trabalhos para fazer, que você tem que fazer às vezes seminários e você pode achar perda de tempo, na verdade você aprende muito em tudo isso. Porque além de estar trabalhando com outras pessoas, essa coisa dos prazos e de você ter que pesquisar algo que você nunca viu é um ensinamento enorme, sabe? Que no final vai te agregar muito mais do que você imagina. Então, o que você pode ter certeza é que saindo da faculdade você vai ter uma formação sólida e conhecimento de todas as coisas. O que você precisa entender é que colocar em prática vai depender de você. A minha faculdade, a gente tem aulas práticas, inclusive uma das coisas que eu fiquei mais feliz foi a gente ter desenvolvido o desenho e ter aprendido a desenhar. Não é algo que um designer precisa fazer, né, dependendo da área que você siga. Porém, eu fiquei muito feliz de ver que eu sou capaz de chegar lá. E tudo demanda mesmo da prática. E aí o que eu te indico fazer também é olhar as faculdades que você tem interesse de entrar e olhar esse plano pedagógico. Foi o que eu fiz. Eu queria fazer design gráfico, é o meu interesse maior. Porém, a faculdade que eu faço é na UFJF e o design lá é design de produto e gráfico. Então, por isso também a questão do desenho que a gente aprendeu é voltado mais assim para as pessoas que querem produto. E é legal também eu estar entre esses dois mundos, sabe? E entender um pouco dali, um pouco de cá
e ver e entender o que eu realmente gosto. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Por mais que algumas pessoas possam achar que aprendendo coisas de produtos ou perdendo tempo, é totalmente diferente. Eu acredito que você que faça algo parecido como eu vai entender o quanto que isso agrega a gente. Quando eu tenho conhecimento dessas coisas, eu percebo ainda mais o que eu não quero e eu ainda aprendo mais, porque se em um momento eu for fazer alguma embalagem, algo do tipo, a gente já percebe como é a produção de um produto, o que tudo precisa. E quando a gente junta uma coisa na outra, a gente tem uma visão ainda melhor do nosso trabalho, de como a gente deve entregar ele da melhor forma. Isso é uma análise totalmente pessoal minha, mas eu acredito que acrescenta muito. E se você começar a olhar as coisas assim, por mais que pareça que é um processo mais longo, ele vai te acrescentar muito e ele te acrescenta aos poucos. É algo que você não maratonou um curso e depois esqueceu de tudo. É algo que é persistente, que fica na sua cabeça. Uma das coisas muito legais da faculdade também é o networking, além dos professores que te passam toda a experiência de mercado de trabalho, de tudo que eles já viveram na vida em relação ao design, até vida pessoal mesmo. Você estar com tantas pessoas assim, você pode conhecer um pouco mais de cada uma delas. Eu, por exemplo, já ofereci e já fiz algumas parcerias com amigos da faculdade. E se você tem interesse de ter um sócio na vida, pode ser que ele esteja lá também, né? Tudo depende dos seus planos. Essa troca de experiência ajuda muito. Tudo é uma soma geral. Além dos projetos, estágio, tudo que você quiser fazer, você sempre vai estar se conectando com diferentes pessoas e até de cursos mais diferentes ainda, que vão te ajudar sempre em coisas que às vezes você nem imagina que você precisa. E aí, voltando ao que eu falei, que tudo no final sempre depende de você. Porque só entrar na faculdade não vai te fazer conversar com todas as pessoas que estão lá. Então vai demandar um esforço seu. Às vezes você vai estar mais interessado em se conectar com todo mundo, às vezes não. Confesso que isso também é uma questão, às vezes, de fase, sabe? Mas ali você pode ter certeza que é um lugar que vão ter muitas pessoas. E pode ser que tenham pessoas que estão ali e não estão interessadas em nada, mas ao mesmo tempo podem ter pessoas que querem muito. Portfólio é uma coisa que você também acaba conquistando com a faculdade, porque depois de alguns trabalhos acadêmicos, estágio, você vai ter um material legal, você pode ir montando ele aos poucos, e se você pensar bem, quando você terminar a faculdade, você já vai ter um portfólio formado para você poder apresentar para os seus futuros clientes. Você não precisa esperar a faculdade acabar, viu? Como eu disse, eu atualmente estou estudando e trabalhando. Antes eu já trabalhava, não fazia faculdade ainda, e agora eu estou conciliando esses dois mundos. E só de pensar que enquanto eu cresço esses dois lados, o profissional e esse mais intelectual, quando eu sair da faculdade, eu vou estar num equilíbrio entre os dois e aí eu vou poder crescer muito nessa forma mais profissional. É uma coisa que eu já venho fazendo aos poucos e tudo que eu aprendo, eu aplico. Aprendo, aplico. E pensar que quando a gente aplica uma coisa, pode ser que ela não seja pra gente, né? E aí você mesmo vai descobrir as suas metodologias e vai melhorando isso. Então eu penso muito nisso constantemente, que quando eu terminar, não só, terminei a faculdade hoje, amanhã já sou uma super profissional e já tô assim num nível de mercado absurdo. Não é isso que eu quero dizer, mas a realidade é que muita gente vai sair de lá e simplesmente vai cruzar os braços e vai esperar a oportunidade bater na porta. E eu vejo que quando a gente corre atrás das coisas assim ao mesmo tempo, você já não tá para trás mais, sabe? Você tá querendo mais. E você tem que pensar nisso, não pensar que existe gente pior que você, mas pensar que você está fazendo tudo que você pode, você não está esperando as coisas caírem do céu. Para atuar no design, você não precisa de ser formado. Porém, dependendo do trabalho que você deseja alcançar, se você deseja ser contratado por alguma empresa específica, pode ser que ele seja necessário. Mas no mercado criativo, a gente sabe que o que acaba contando mais sempre é o que você é capaz de fazer. E se você pensar bem, no vídeo inteiro eu tô falando isso e é algo que realmente tem que ficar na sua cabeça. Você pode estar 100% na faculdade, passar, formar, mas isso não significa que você vai ser bom naquilo que você faz. Você tem que querer. É muito óbvio, gente. Você tem que querer aprender. Sabe? Não é um copia e cola. Você tem que querer entender, tem que querer analisar, querer criticar, querer fazer algo onde você realmente colocou sua cabeça para funcionar e aplicou as coisas que você aprendeu analisando uma determinada situação. Então, o diploma, ele pode ser importante para algumas empresas? Pode.
mas o que realmente conta é o que você é capaz de fazer. Então, se você junta diploma e a sua força de vontade, talento, tudo aquilo que você conseguiu conquistar com a faculdade, não tem como você não ser. Você vai ser um profissional que se destaca no mercado. O que a gente mais precisa hoje, gente, se vocês pararem bem para analisar, são profissionais bons. Todo mundo faz isso, todo mundo faz design, é só ligar o computador, abrir o Photoshop. Não é bem assim que funciona. O mercado tá cheio de profissional designer, sim. Porém, nem todos são bons. E o que demanda disso não é se a pessoa é iniciante ou não, mas é se a pessoa procura entender e procura saber o que é de fato design, não é só montar algo bonito. Isso é uma coisa que a faculdade me ensinou muito. Se a gente para observar mesmo o que as grandes marcas vêm fazendo no mercado, é muito mais do que todo mundo imagina. Isso aqui que eu tô falando pra vocês não é só uma narrativa para vocês darem valor ao design. Claro que não, o design já tem seu valor próprio e não enxerga isso quem não percebe o impacto que ele traz. Então, se você tem vontade, se é um sonho seu ter uma formação, se você gosta do design, a faculdade vai te acrescentar sim muito, como qualquer outra. Porém, você tem que entender que não é só entrar numa faculdade que vai dar tudo certo, porque o mercado criativo exige muito isso. Às vezes, se você é um profissional que você, em uma outra área, você forma, você vai ser empregado, você vai conseguir um emprego de qualquer forma, porque você precisa de fazer ali tudo, né, vamos dizer assim, mais no automático. Querendo ou não, o mercado criativo pede muita criatividade. Então não é só fazer o que você aprendeu, você sempre tem que estar ali mais. Isso em qualquer área, eu sei. A sensação que eu tenho, que eu venho percebendo, ainda mais como as coisas estão mudando hoje, as tecnologias, enfim, a gente precisa de mais, sabe? De mais e mais e mais e mais. E se você não tem interesse algum de fazer faculdade, já quer trabalhar, mas quer se destacar melhor, procure conhecer mais do design, ter conhecimento mesmo de tudo. E como eu falei, não basta só saber, você tem que saber colocar na prática. O seu jeito de analisar as coisas é o que mais vai importar. Não significa que você que não faça uma faculdade não vai saber entregar um trabalho de valor. O que demanda, como eu disse, é essa questão de querer entender o que está sendo feito e não só fazer coisas bonitas, porque essa é a coisa que mais pega, gente. É você criar algo com propósito, algo pontual. E esse é o maior conselho que eu posso deixar para vocês. Independentemente de faculdade ou não, busque não ser só mais um. Comece a ver realmente o valor que o design tem e aplicar valor no seu trabalho, porque o seu trabalho merece esse valor. Então, recapitulando tudo que eu falei aqui, a faculdade vai sim te oferecer muito conhecimento, vai te oferecer conexões com outras pessoas, network, e vai, às vezes, dependendo, como eu disse, do plano dela, te colocar muito em prática. E sobre softwares que muitos perguntam, a faculdade realmente não ensina, pode ser que algumas até ensinem por alguma aula prática, enfim, mas tudo isso demanda de você, porque não é a ferramenta que vai fazer o profissional, e sim o que ele tem na cabeça e como ele tira isso da cabeça e soluciona a demanda. Sempre se lembrem disso. O recado final é que você escolhendo ou não fazer a faculdade, queira sempre mais. Busque mais, conheça mais, pratique mais. Eu tenho certeza que você se dedicando totalmente a isso, você vai conseguir se posicionar de uma forma melhor no mercado e poder melhorar os seus próprios trabalhos. Quando você olhar lá, desde quando você começou, você vai ver a linha de evolução crescendo, porque você aplicou mais, né? Estudou mais, praticou mais, então não tem como você continuar estagnado. Fique estagnado só quem não quer ir atrás. Eu sei ainda assim que é difícil, porém, como eu disse, se você for atrás e buscar tudo aquilo que eu te disse aqui, tanto de forma mais teórica quanto na prática, você vai sair desse ponto de estagnação. Porque pensa comigo, se você se forma em medicina, você pode ser contratado, né, trabalhar numa clínica, ou você pode ser um médico que acabou de se formar e você criou a sua própria clínica, você tem parceria com outros médicos, você faz palestras, você criou uma aula especializada em medicina da mulher. Entende? Você precisa, no final de tudo, ter uma mente empreendedora. Porque a grande questão do design, dá dinheiro ou não dá dinheiro, faz faculdade, vale a pena ou não vale, perdi tempo ou não perdi, não depende de ter faculdade ou não. Depende de você saber o que faz e ter uma mente empreendedora. Você precisa de saber vender. Como eu já falei aqui,
Não adianta você fazer a faculdade, sair e simplesmente cruzar os braços. A oportunidade não vai cair do céu. Mas o vídeo de hoje é esse. Eu espero poder ter compartilhado ao máximo de tudo que eu tenho vivenciado, de tudo que eu já consegui analisar do que eu fiz, né, nesse tempo de faculdade. Eu espero muito que você tenha gostado. Comenta aqui se você já faz faculdade, tem vontade de fazer, se você realmente escolheu não fazer e o que você acha sobre. Eu vou adorar saber. Se vocês quiserem comentar também ideias de próximos vídeos que eu posso trazer aqui, o que vocês acham legal, o que vocês não acham. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, o Pinterest. Eu vou deixar tudo na descrição e vale a pena me seguir em todos os lugares, viu? Todos os conteúdos são diferentes. No Instagram eu posto um pouco mais lá do meu dia a dia, se você quiser acompanhar. Direto também, fico lá respondendo e conversando com vocês. Não esquece de se inscrever, de curtir aqui e de compartilhar para eu saber se você gostou. E me ajudar aí também com esse engajamento aqui no YouTube, para eu poder entender o que vocês gostam ou não, e ele também, e poder indicar mais meus vídeos para vocês. Beijo!